This is Growthaholics. Aqui é Pedro Weingarten, esse é Growthaholics, o podcast da ACE para quem adora inovação e empreendedorismo. Hoje é um daqueles episódios especiais onde eu consigo bater papo com o meu querido sócio Mike Einstein sobre assuntos aleatórios aí que estão na nossa pauta, na nossa agenda, e é um momento que a gente se diverte muito, porque a gente acho que conversa mais aqui no podcast do que no dia a dia, tudo pingado aqui, a gente consegue falar sobre assuntos aleatórios que não são necessariamente focados aqui no nosso trabalho do dia a dia. Então, bem-vindo novamente, meu querido sócio. Oi, Pedro, tudo bem? Vamos para os assuntos aleatórios. A gente consegue falar sem interrupção, eu acho que esse aqui é o mais legal, né? A gente conseguia fazer isso viajando ou indo almoçar, agora a gente faz por aqui. E aí todo mundo fica ouvindo o que a gente fala, mas tá ótimo. É um grande prazer de novo estar aqui com você. Legal, Mike direto aí de New Jersey. E hoje a gente vai falar justamente desse intercâmbio Brasil e Estados Unidos e as diferenças, né? O Mike, você tá morando nos Estados Unidos há quantos anos já, Mike? Eu moro nos Estados Unidos há 23 anos. 23 anos. E você já teve a oportunidade, está tendo aí de empreender no Brasil aí há muitos anos e também empreender nos Estados Unidos e também investir em empresas americanas, o que te dá uma posição muito privilegiada para comentar o assunto que a gente vai falar hoje, que é quais as diferenças entre empreender no Brasil e nos Estados Unidos. Então, para a gente começar aqui a nossa conversa, não sei, você já deve ter recebido dessas. Esses dias um empreendedor veio falar comigo no LinkedIn e aí ele começou a falar, nossa, aqui no Brasil ninguém ajuda os empreendedores, não entendem, tal. Eu vou empreender nos Estados Unidos, lá é o lugar onde a gente consegue ser entendido, os investidores vão colocar dinheiro na gente e tudo mais. E aí eu contei a novidade para ele, que é o seguinte, nos Estados Unidos, como tu costuma dizer, né, é o Big Boys Club, né, Mike? Não só, né, tudo bem, a gente tem um ambiente mais, que a gente vai falar um pouco do ambiente pró-negócios, mas a gente também tem os melhores empreendedores do mundo atuando aí no mercado americano. Então, não só você tem um ambiente próprio, mas também tem uma competição extremamente agressiva, o que torna os negócios melhores sob a ótica darwinista da coisa. Então, vamos começar com isso. O que tu acha dessa reclamação aí do rapaz no LinkedIn? Reclamação válida, né? Antes de mais nada, reclamação válida. O Brasil é difícil, complicado, mas não é porque aqui é um país mais simples a nível administrativo, vamos dizer, que é mais fácil empreender. Eu acho que são duas coisas diferentes. É mais fácil abrir uma empresa aqui, é mais fácil conseguir crédito, a gente pode falar um pouco de mais detalhes, mas aqui é terra de cowboy, né? Big guns first. Então, a tua competição vai sair dando tiro de canhão e você vai vir dando tiro de BB gun. Como é que fala? Como é que falava em português? Chumbinho, arma de chumbinho. Isso. Você vem com chumbinho, o cara já tá com canhão, sabe? Então, por que eu tô dizendo isso, né? Aquilo que você falou, competição muito mais forte. Se no Brasil tem talvez uma pessoa competindo com você ou duas, aqui você vai ter dezenas, com a mesma ideia, com uma execução mais forte, com educação melhor, com fluência da língua melhor, com fluência do que acontece no país maior. Então é muito mais difícil. Não é impossível, como você falou, eu fiz, nascido no Brasil, vim para cá e montei um negócio. Muito bem, mas você tem que trabalhar mais. É mais difícil, não é mais fácil. É mais difícil. É mais difícil, é mais difícil. Porque primeiro você tem que acostumar com tudo que é feito aqui, você tem que acostumar com as diferenças culturais, e depois você tem que começar a entender todo o
o teu, não vou falar do ecossistema, porque é a palavra que a gente usa, né, para outra coisa, mas do teu meio ambiente, né, que você não está acostumado, você não conhece, desde as diferenças culturais de como lidar com as pessoas, até como lidar com os órgãos governamentais e etc e tal, tudo que gira em torno de você abrir um negócio, e a competição que é terrível, então não é mais fácil. Eu tinha um chefe que dizia: prefiro ser rico num país pobre do que pobre num país rico. Tá? E você vir pobre para cá, putz, a chance de você continuar pobre, né? A metáfora é: você vem sabendo nada, a chance de você continuar sabendo nada e não dar certo é muito maior. Então, às vezes é mais fácil você empreender no Brasil, onde você está, que você domina, e se dá bem no Brasil, apesar das grandes dificuldades que a gente tem. Isso, que a gente já vai comentar, e eu acho que tem também a questão das oportunidades não exploradas. O Brasil tem muito mais oportunidade não explorada do que nos Estados Unidos, né? Tem, para todo lado que a gente olha, tem uma coisa legal, um grande negócio a ser construído, coisa que não acontece nos Estados Unidos. Os caras são sanguinários na hora de aproveitar as oportunidades de mercado, né? Sanguinário, muito rápido aqui, né? Aqui as coisas acontecem com uma velocidade muito grande, e você tem toda a razão, tem um monte de gente olhando para a mesma coisa, e é uma questão de execução brutal mesmo, e de competição forte. E eu acho que tem uma palavra que o pessoal usa muito aqui, que é work ethics, né? Ética de trabalho. Tá, então, que não é a maneira que a gente costuma pensar, né? Não é ética ser honesto, né? É outra. Não é. É ética de você chegar e falar assim, como a gente faz, né, Pedro? Pedro, você vai tocar esse troço aqui, você vai fazer isso aqui avançar? Ou você tem uma tarefa? Se eu coloco na mão do Pedro, eu sei que o Pedro vai entregar a tarefa. Eu não estou nem pensando mais se ele não vai. Não tem como pensar que ele não vai fazer. Ele vai fazer. E enquanto que e aqui que funciona assim, então quando você entrega alguma coisa, está num projeto, alguém toca esse projeto, você está confiando que ele vai fazer o melhor possível. Se ele tiver dificuldades, claro, vai interagir e tudo mais, mas você sabe que o cara vai entregar, ele vai até o fim. Enquanto que no Brasil precisa de supervisão, né? Lamentavelmente, mas isso é um pouco cultural, né? A gente precisa de supervisão, enquanto que o americano ele toca sozinho. Isso é uma coisa que é aprendida na escola, cultural. Uma outra coisa que eles fazem muito bem aqui, que eu vi com os meus filhos, é debate. Tem aula de debate, tem aula de dialética, tem aula de confrontação, no bom sentido, na escola, de pequeno. Então, você joga uma ideia no ar, eles podem debater essa ideia horas a fio, com embasamento. O brasileiro não sabe fazer direito, a gente não está preparado para isso, né? E toda vez que a gente entra num debate, às vezes ele dá a impressão que a gente está brigando. E ninguém está brigando, a gente simplesmente tendo uma discussão para chegar em algum lugar de uma forma organizada e saudável. E a gente também, no Brasil, culturalmente, a gente não faz isso. Então, esse tipo de coisa faz com que as coisas avancem aqui de uma maneira, eu acho que mais rápida, mais eficiente e com menos surpresa. Esse confronto, né, de ser hard nas ideias e soft nas pessoas é um traço cultural de vários outros países que tem um dinamismo, né? Pega Alemanha, Japão, né? Próprio Israel, né? Os judeus adoram, né, esse embate aí de ideias e de discordar. Os franceses também debatem tudo. De maneira, né? Os franceses debatem demais. Demais, né? Já é over. Agora, você chegou a listar a empresa Nasdaq e enfim, teve uma experiência assim debaixo do capô, né, com empreendedorismo. Se você fosse apontar quais as diferenças principais, né, a gente já falou de capital humano e tudo mais, entre empreender no Brasil e empreender nos Estados Unidos, o que você pensaria aqui para quem está ouvindo e não tem nem ideia do que a gente está falando? Tá, então vamos começar do começo. Aqui você consegue abrir uma empresa online em um dia. No dia seguinte, você tem o que eles chamam de Tax ID Number, ou EIN, no Brasil, o CNPJ, em um dia. No dia seguinte que você recebeu, tudo online, você vai para o banco, agora online,
Senão, você vai aí em uma agência, mas cada vez tem menos agência por aqui e você abre a conta no outro dia, tá? Tem o processo de querer conhecer o cliente, né? Ou seja, quem é o dono, o beneficiário final? Tem. Mas esse processo é realizado em um dia. E no Brasil, a gente sabe que demora pra caramba. Então, em 2 dias, 3 dias úteis máximo, você está operando, você está faturando. Outra coisa, para emissão de nota fiscal no Brasil, depois de junta comercial, de CNPJ, de CNAE, né, todas essas coisas que você tem que obter para poder emitir uma nota fiscal, elas ainda por cima, você tem que se inscrever no site da prefeitura e elas são seriadas, né, e tem um formulário, é nota fiscal eletrônica, demora para liberarem, vai passar, sei lá, 1 mês, talvez, você conseguir fazer isso. E vai fiscalizar e vai ver se não tem coisa enrolada. Aqui você emite nota fiscal em Word, não tem nota fiscal seriada. Você pega uma nota e escreve lá, sei lá, Pedro Mike Inc. e faz uma nota em Word do jeito que você quiser, escreve-se na nota fiscal de serviço de podcast e manda pro Thiago aqui da nossa produção e ele tem que pagar e acabou. Ninguém tá preocupado em você tá dando nó e fazer nota fiscal falsa. Onde que eu quero chegar? A grande diferença cultural que eu acho que dos 2 países é a confiança e a desconfiança. Os órgãos governamentais aqui, entre aspas, e toda a comunidade, né, a sociedade, confia em você até a segunda ordem. Você não precisa provar que a tua assinatura é falsa, você não precisa provar que o documento é verdadeiro, você não precisa provar nada. Mas, se te pegarem, meu amigo, aí algeminha e a gente vai conversar lá na prisão. É no Chilindró direto. Enquanto que no Brasil é a desconfiança que reina, né? E eu acho que isso é meio que uma herança lusitana nossa, né? Vem da época, né? Então o que acontece? Você precisa provar que a assinatura é verdadeira, você precisa provar que o Pedro é o Pedro, você precisa provar que vai para o cartório, vai para isso, vai para aquilo. Então o pessoal se blinda contra falsificações ou declarações falsas e isso faz com que as coisas atrasem demais, enquanto que aqui você vai tocando a vida. Uma outra simplificação negócio de contabilidade, né? A gente tá falando, então etapa número 1, você abre a empresa em 2 dias, aí você encontra um contador e você conversa com esse contador uma vez a cada ano, 6 meses, para dar uma geral. Na realidade, você conversa com o contador quando você vai fazer declaração de imposto, sabe? Ou quando você quer planejar, projetar alguma coisa. No Brasil, para quem tem empresa, tá, startup ou não, você conversa com o contador 3 vezes por semana. Você tem que ter uma equipe dedicada para interagir com o contador, se ele for interno ou externo, não importa. Você tem que ter um exército de pessoas, né? Então, eu acho que a operação, ela é muito simples, tipo de coisa. Você montar um negócio, contratar as pessoas, demissão, contratação. Aqui você contrata, tudo bem, como no Brasil, e você demite, não tem aviso prévio. Você fala que não deu mais certo e a pessoa vai embora no outro dia. E se a pessoa pedir demissão, mesma coisa, ela pede agora de manhã e vai embora de noite. E acabou o relacionamento e você toca a tua vida. Isso é um pouco polêmico, né, Pedro? Eu acho que os colaboradores das empresas têm que ter... Mesmo aí, né, Mike? Mesmo aí o pessoal reclama. Né? É polêmico, né? Então, não sei o que você acha. Tem o plano de saúde, tem coisas aí que não tem o SUS. Então, mas a simplicidade de emitir e contratar, ela é muito grande. Em geral, as empresas estão dando plano de saúde, é meio que obrigatório. Até tem alguns estados que pedem para você dar plano de saúde, tá? É por conta da empresa. E outra coisa que é muito difícil no Brasil é fechar uma empresa. Chega a demorar anos e aqui é a mesma coisa, você fecha em 2 dias sem problema nenhum. Então, toda essa parte burocrática, ela facilita muito a vida da operação. Você esquece dela. Eu acho que, fazendo a leitura do que tu tá falando, né, que a gente tem a dificuldade de operar no Brasil e o tempo que eu gasto entendendo tributação e tudo mais. Às vezes o pessoal fala que a gente paga imposto demais no Brasil, né? A gente paga... eu não acho que seja necessariamente o problema que a gente paga imposto demais, até porque se a gente comparar a nossa carga tributária com outros países, ela não é excessiva, mas é principalmente o que a gente faz com o dinheiro uma vez pagando, né, o que o poder público faz, mas principalmente para os empreendedores, a complexidade
que é entender a tributação. A tributação no Brasil é um absurdo, quer dizer, eu não sei onde que eu me enquadro, aí muda de município, tem uma taxa, estado, né, o federal, é uma complexidade, um trabalho, e assim, quase todas as empresas que a gente vai conversar tem alguma irregularidade tributária pelo simples fato de elas não saberem que precisa uma taxa ser paga, né? Esse é um outro ponto que é impressionante no Brasil, né? A gente, quando analisa startup, né, para investir, eu sempre tento analisar se o empreendedor sabe lançar uma folha de pagamento dos seus impostos, porque é onde mais pega, né? Onde mais paga imposto, se você for pensar de todos os impostos que a gente paga no Brasil, que não é muito maior as alíquotas do que aqui, como você falou, do que nos Estados Unidos, tá? É só a complexidade. Então eu sempre vejo se o empreendedor sabe a incidência dos impostos trabalhistas na folha. Porque se o cara não sabe nem fazer isso direito, eu não sei se ele vai conseguir tocar o negócio, francamente, tá? Pode ter a melhor visão do mundo. Então eu sempre fico trucando isso quando eu olho para as planilhas de projeção dos empreendedores. Então, você tem toda a razão. É muito imposto em cascata. Então aqui é muito mais fácil, né? Mas aí vamos pensar um pouco agora no ambiente competitivo que a gente está falando no começo. Eu acho que aqui está cada vez mais difícil atrair talento, assim como no Brasil. Está muito mais difícil de atrair talento de tecnologia também, está muito mais caro. E eu acho que agora, né, depois da pandemia ou durante a pandemia, as pessoas querem trabalhar em casa mesmo, a grande maioria. Então esse tipo de desafio é muito parecido. Isso é interessante, tá? Não importa onde você estiver, é muito parecido. O ambiente competitivo aqui é mais forte, né? Você tem pessoas talvez mais interessadas em empreender, apesar da demanda para empreender no Brasil crescendo muito, né? Cultural também, né, Mike? Né, você falou, empreender é algo cultural nos Estados Unidos. É algo cultural que você já na faculdade, o pessoal te ajuda, tem bolsa para isso, tem competição se for uma startup, tem competição de startup com, sabe, prêmio, $20 mil para você começar e coisas do gênero que dificilmente a gente encontra no Brasil. Mas essas dificuldades todas de ambiente competitivo, de contratação e de manter equipe e tudo mais é muito parecida, mas a gente se espelha muito no que fazem aqui, né? O que a gente lê, o que as grandes tendências acabam saindo por aqui e acho que o mundo inteiro copia, né? A gente já falou isso uma vez, o espírito Silicon Valley, você não precisa estar no Silicon Valley para trabalhar como se estivesse no Silicon Valley, né? Isso foi replicado no mundo inteiro, então acho que isso é interessante. Eu concordo, e eu acho que tem esse elemento aí eu gosto de exemplificar bem essa coisa da confiança que tu falou pela catraca, né? A catraca do metrô. Uma coisa é deixar a catraca aberta e presumir que todo mundo é honesto, e outra coisa é fechar a catraca para todo mundo e presumir que é todo mundo desonesto. Eu acho que essa presunção da desonestidade por default leva a coisas anacrônicas brasileiras, né? A proliferação de cartórios, né, que são quase uma herança quase colonial, né, do Brasil, e coisas estranhíssimas como que os americanos não entendem, como rubricar todas as páginas de um contrato, né? E a gente vê até agora que a gente está aderindo à assinatura eletrônica, a gente bota rubricas eletrônicas nas páginas, o que não faz absolutamente nenhum sentido colocar uma rubrica eletrônica, né? Como é que é isso para ti? Não, mas você sabe que é legal, porque outro dia a gente teve que assinar uma ata que foi para a junta comercial e você assinou também, e da nossa Ace Cortex, né, do nosso braço de consultoria e inovação, e eu fiquei meio assim, vou rubricar eletrônico. Tinha a opção de rubricar. Aí eu falei, quer saber, eu não vou rubricar não, vou meter a assinatura lá embaixo, eu que subi, né, para assinar, pra gente assinar. Você assinou, você até achou meio estranho também, você até me mandou uma mensagem dizendo, pô, tá meio esquisito isso daqui. Eu falei, assina aí, a gente assinou, e aí eu falei, bom, mandei lá pros advogados, joga esse troço na junta aí, uma página de assinatura só, né, lá no fim, e passou, tá? Então, para quem tá ouvindo a gente,
Se vocês precisarem mandar documentos para a junta comercial, não precisa rubricar todas as páginas. Porque a rubrica presume que o cara trocou talvez uma página lá, então eu vou rubricar todas. Mas se é tudo eletrônico e eletrônico geral, né, não precisa rubricar tudo. Exatamente. E eu acho que o pessoal da junta comercial também tem o mesmo entendimento, porque passou na boa. Então, acabou, rubrica para mim, não tem porquê. É eletrônico, não tem porquê rubricar. Mas, se for papel, realmente aqui nos Estados Unidos não tem rubrica. Na Europa também não tem. Você assina a última página, ninguém está imaginando que você vai trocar uma página do meio do documento. Né? Não passa isso na cabeça das pessoas. Acho que essa parte de confiança, ela existe. Eu lembro quando a gente fez uma venda e era uma entidade nos Estados Unidos, a gente basicamente assinou a última página do contrato, escaneou e mandou a última página do contrato escaneada, o que é uma coisa relativamente trivial nos Estados Unidos, mas pra gente foi, uau, eu tô mandando uma página uma página só do contrato escaneado, imagina no Brasil, o pessoal vai pensar, meu Deus, vão, né, mas eu acho, né, mas que a gente fala que a gente tenta, né, e acho que o governo, né, o poder público tenta resolver as distorções ou os problemas do mercado na base do canetaço, né, quer dizer, esse setor aqui, então agora vamos fazer uma isenção aqui, vamos fazer um fomento, e na verdade a gente sabe, né, historicamente, se eu simplifico para os empreendedores, eu já resolvo 99% dos problemas. Se eu torno mais fácil fazer negócios, eu estou automaticamente resolvendo. Recentemente a gente viu uma grande discussão sobre o marco legal das startups. A gente falou muito do marco legal das startups. E eu sou um crítico ao marco legal das startups, porque eu acho que as startups não precisam de um marco legal. A gente precisa melhorar para todos os negócios e não só para as startups, porque as startups vendem para outros negócios, né? Ou seja, elas estão, como tu falou, elas estão num ecossistema maior do que só o seu próprio ambiente da startup. Como é que você vê essa coisa do poder público com papel de fomento versus de simplificação e tirar amarras dos empreendedores? A gente estava falando aqui, né? Então, assim, a gente está nos Estados Unidos, eu estou num dos países onde é muito mais, talvez um dos mais simples aí no ranking, eu não estou lembrado, acho que está junto com, sei lá, os top 5, Singapura, acho que talvez Hong Kong, Estados Unidos, talvez os países nórdicos, de simplificação do teu dia a dia a nível de empreender, né, de trabalhar, não só empreender, mas tocar negócios e tudo mais, a parte fiscal, contábil, e aí créditos de governo. Aqui nos Estados Unidos, na minha empresa de biotecnologia, a gente tinha muita perda, né, a gente não fazia lucro, a gente fazia pesquisa de produto farmacêutico, e então, era assim, estamos perdendo dinheiro a rodo, ano a ano. E eu conseguia pegar esse crédito negativo que eu tinha, então eu não gerava lucro, eu gerava prejuízo, eu pegava esse prejuízo e o governo estadual revertia esse prejuízo para mim em grana, virava caixa, prejuízo virou caixa, porque comprometimento, contrate 20 pessoas por semestre. Bom, aí você sai contratando, né? Melhor ainda. Mas imaginem, de novo, prejuízo virou dinheiro. Dá vontade de você fazer grandes... Bom, tem limites, né? Eles vão ter até tantos, sei lá, tantos milhões de dólares, não sei o quê. Mas é uma coisa que não passa na nossa cabeça no Brasil nunca. Isso é ajuda do próprio governo para fomentar o empreendedorismo, para você fazer contratação, para eles te ajudarem a você ficar vivo. Ainda mais quem tem prejuízo pode morrer no outro dia, né? Se você não tem grana, você não tem funding, e eles não querem que você feche o negócio. Então, existem linha de crédito gratuita, né? Não era assim, a fundo perdido. Você ia lá e falava, ó, perdi $1, ele te dava $0,50, tá? Mais ou menos isso, né? Mas é sensacional. A gente ainda tem muito chão no Brasil para conseguir chegar lá. Mas a gente estava falando, né, Pedro, dessa medida, parece que foi aprovada aqui, tô até lendo aqui, medida 1040, que simplifica, né, os negócios no Brasil. Parece que é meio revolucionário, assim, se realmente for
aprovado do jeito que eles estão falando e for... Eu acho que aprovar é uma coisa, né? Outra coisa é implementar. Mas tem umas coisas assim que são sensacionais. Eu vou até ler aqui e aí depois eu vou lendo, eu vou te perguntando aqui. Mas então a medida 1040 foi aprovada na Câmara, tem uma série de revoluções silenciosas. Então tem uma aqui que fala: CNPJ substituirá todos os demais cadastros de empresas, incluindo inscrição municipal, inscrição estadual. Ou seja, você vai poder abrir uma empresa na internet em minutos. Simplificação na veia. Quer dizer, exatamente as coisas que a gente está falando aqui, né? Será que a gente vai conseguir? Espero que sim. E você vai abrir e vai ter toda a documentação e ferramenta para emitir nota fiscal, fazer negócio e contratar funcionários. O que a gente estava falando aqui, que não precisa de ferramenta nenhuma, tá? Você sai fazendo só com o teu Tax ID Number. Aí tem mais umas outras coisas. Startups poderão ir para a Bolsa de Valores mais facilmente porque permitiremos no Brasil o voto plural. Isso é legal. Tá? Isso é legal, porque pensa no Facebook, pensa nessas outras empresas que fizeram isso nos Estados Unidos. Então o que é voto plural? Para quem não sabe, uma ação pode votar mais de uma vez. Tá? Então você pode ter, vamos dizer, Pedro e eu, fundadores da ACE, a gente pode votar 2 vezes por ação, enquanto que os outros votam uma vez. Esse é o voto plural, que é o nosso amigo Zucca, né? O Zuckerberg é muito forte com isso daí. Então, isso não existe no Brasil. Muito legal. É pro-founders, né? Isso é pro-founders. Depois, vou pular algumas coisas, tá? Todas as citações judiciais de empresas serão eletrônicas, que vai acelerar os processos judiciais. Eu acho ótimo. Eu acho, assim, uma perda de energia tremenda você ter que acompanhar um processo judicial da tua empresa anos a fio. Às vezes são anos, você fica carregando aquele negócio. E é uma bobagem, às vezes. Você fica com aquela luzinha aqui, né, esperando, putz, o resultado não vem nunca, os anos passam e depois vem uma surpresa. Em geral, quando vem com uma correção brutal, e o valor inicial era 10 e acabam te cobrando, sei lá, 50 vezes mais, porque demoraram e não foi tua culpa. Então, assim, eu fiquei super animado com isso aqui. Foi aprovado ontem, simplifica muito a nossa vida. Eu acho que é muito maior, como você falou, do que o marco legal das startups, porque envolve o país todo, a sociedade inteira. E eles estão dizendo aqui que com isso o Brasil ocupa hoje, segundo o Banco Mundial, a 124ª posição 124 de facilidade de fazer negócios entre 190 países. 190, né? Pô, a gente está lá no finalzão da reta, né? A gente está... Sabe, lá o nosso ranking é péssimo. Eles estão dizendo que com isso a gente vai subir 20 posições. Ainda vamos estar lá no quartil inferior, né? Mas... Pois é. Mas eu acho que para quem está no dia a dia do Brasil, isso já é uma grande, grande evolução. Então eu torço muito para que isso seja implementado logo. Eu acredito que se a gente tivesse nas primeiras posições desse ranking, seríamos outro país. O que a gente sempre falou, né? Que o Brasil tinha tudo para ser maior dos Estados Unidos e tudo mais, com certeza. Porque acho que uma das coisas que a gente tem, né? Se a gente estava comparando até o cultural, uma coisa que a gente tem aqui, tem no Brasil muito forte é a resiliência das pessoas, dos empreendedores, né? Eu fico admirado sempre quando eu vejo que tem gente que pega um trem, depois um ônibus ou metrô, ou até os 3 para ir trabalhar e fica 1h30, 2 horas para chegar no trabalho. Poucos países aguentam isso, poucas pessoas aguentam isso. E é extremamente comum. Isso eu tiro o chapéu para quem faz isso e, sabe, todo dia vai e volta, não importa o que você faça, tá? Se você tá lá, se é sacoleiro da 23 de maio ou se você tá numa, sabe, sei lá, uma empresa de tecnologia, não importa. O cara encarar 2 horas de trânsito, né, com vários modais para chegar no trabalho e chegar com um sorriso e ainda falar da novela e do futebol, sabe, do outro dia, eu acho sensacional. Você não vê isso em muitos países, não. Não. Isso é que mostra a força, né? Se a gente simplificasse isso também, e acho que talvez com a pandemia algumas coisas dessas já estão simplificando, eu acho que a gente realmente tem a chance de dar uma virada aqui de jogo.
Eu acho, obviamente, a gente tem ainda muitos problemas sociais para resolver, e eu acho que, especialmente para uma situação como a nossa, cabe um olhar extremamente cuidadoso e pragmático do poder público para resolver os problemas, né? Eu acho que tem muita coisa que precisa ser corrigida, mas eu acho que a simplificação do ambiente de negócios seria decisiva para a gente ter um ambiente muito mais dinâmico, muito mais amigável para quem está gerando riqueza para o país. Eu acho que a gente deveria batalhar por isso. Então, né, isso reitera, né, Mike, a nossa aposta no Brasil, né? A gente é long Brasil, né? Nós dois, a gente aposta no futuro do país. A gente é crítico também, tem que ser, mas a gente também aposta por causa dessas condições, né? O povo, o talento, o tamanho das oportunidades, o tamanho do país, né? A pujança que a gente tem, que a gente pode exercer. E eu acho que a gente deveria ter um projeto de país muito mais ousado, tudo mais. Então, assim, a gente tem como fazer um projeto de país que a gente quer, mas eu acho que ainda tem muito trabalho pela frente, né? E é para isso que a gente está aqui, né, Mike? É isso aí, é para isso que a gente está aqui. Eu acho que a cada passo de simplificação que a gente dá é uma alavancagem tremenda, tá? Então, esse negócio dessa medida aí, e muitas outras que acontecem, a cada simplificação é o efeito multiplicador do que acontece no Brasil, ele é muito forte, ele é muito grande, né? Então, é isso que é legal, sabe? Você dá um passo e esse passo se transforma numa aceleração do país. Aí você dá um outro, ele vai se transformando. E eu acho que a gente tem que ser continuamente dando esse passo. Para mim, o mais importante, tudo bem, a gente está falando de negócio aqui, a simplificação do nosso dia a dia, mas a educação, né, é um dos pontos cruciais que a gente sempre fala, né, Pedro? De precisar, né? O país precisa de uma mudança radical no sistema educacional para dar acesso a todo mundo, né? Então, eu acho que nós deveríamos ter todos como meta ajudar a mudar esse sistema educacional do Brasil e melhorar, porque vai para as bases, né, Pedro? Vai para a base, alimenta todo o resto, né? Todo o resto, as empresas alimentam o mercado, faz as pessoas serem cidadãos mais participativos no que a gente precisa. Então, acho que é por aí. Eu acho que a inovação vai vir deveria vir de todos os lados. Boa, chegamos aqui no fim deste episódio aí reflexivo. Então, agradeço o Mike e faça suas palavras aí finais, Mike. Obrigado, Pedro. Obrigado por estar aqui. Eu acho que, para quem empreende, antes de pensar em internacionalizar, domina o teu negócio onde você estiver. Primeiro, domina, aprende, para depois você poder replicar o que deu certo e aí encarar o que vai dar errado no outro país. Legal. Mike, obrigado, e obrigado a você que está nos ouvindo. Espero que você tenha gostado desse episódio. Compartilhe aí nas suas redes, compartilhe se você concorda, discorda, quer comentar mais, a gente adora receber seus comentários. E até a próxima!